Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, estamos recebendo o presidente do sindicato do Sinceps, o professor Ralph Hemck, para falar sobre a mobilização dos servidores para a campanha salarial de 2016. No bloco anterior, o professor Ralph já desenhou o quadro de como deve ser fechado os índices que o sindicato vai pedir de reajuste salarial para a categoria. Não está fechado, isso vai ser definido com os encontros, mas tem pontos que precisam ser reivindicados e esses pontos estão na área social. Professor Raul, qual os pontos da área social o sindicato entende como importantes neste primeiro momento? São muitos deles, né? Em relação, principalmente, o que o servidor mais reivindica em função, ou lhe chama a atenção. São questão de férias, abono pecuário e vale-refeição. Se for destacar dois, assim, quer dizer, muitos não entendem como nós não temos vale-refeição. Essa é uma questão que incomoda muitos, né? E a questão das férias coletivas é uma outra questão. Nós temos uma lei lá do abono pecuniário, uma coisa que já está estabelecida na CLT desde a década de 40, né? Ela já é ponto passivo. E nós temos muitos servidores ainda aqui seletistas, né? Então, todos eles seriam regidos pela CLT, mas a maioria é servidor público. É o caso que a nossa lei no município ela prevê esse item, que também está na nossa lei. Mas, no entanto, o impacto assim, econômico disso, dos que requerem, digamos, o abono pecuniário, é bem pequeno na nossa universidade. Não dá 150 mil por ano, né, numa folha de pagamento que é mensal, é muito maior que isso. Então, é um número bastante diminuto. A maioria dos servidores quer pegar férias, mas às vezes quer pegar em 2 períodos, né? O que aconteceu é que houve uma discussão assim, muito grande sobre a questão de férias e sobre a questão do abono, que não foi formalizada uma proposta, né? Foram feitas só reuniões, né? Mas todo mundo ficou atento a isso. E no final acabou ocorrendo que um período de férias coletivas, que normalmente os docentes esgotam no recesso escolar, né, durante o período, não há saldo de férias, mas que os técnicos administrativos tinham outros períodos, né, um período mais curto. Mas aí ensejou uma diferença entre como foi programado as férias na prefeitura e no âmbito da FURB. E muitos entenderam que, né, o objetivo era reduzir o saldo de férias. Que não haja uns 10 dias, né, que falou-se em períodos de 10, 20, né, não quebrados, né, e que poderia ser a proposta, né, vários períodos que o servidor ia escolher, mas isso não foi formalizado. Significa que alguns servidores gostariam de voltar antes às atividades? Sim, exato. Tem algumas questões assim, isso foi quebrado. Então, rotinas, explicações sobre necessidade, etc., foram as mais diversas, né? Então, alguns servidores têm, em função da diferença de tratamento, uma questão que a gente deveria seguir, no caso, quando não se trata de magistério, né, o mesmo calendário que a prefeitura estabeleceu para ela mesma, para suas fundações e autarquias. O sindicato agora começou a tratar dessa questão aí. Então, nós tivemos situações em que está discussão, afinal, quem é que conjuntamente estabelece, digamos, essas férias. Então, esse é um ponto assim, que chama assim, a atenção. Fora isso, temos outras questões históricas sobre licenças, né, bolsas, né, as diferenças da nossa lei. Então, nós temos duas leis, né? A 746, que é a nossa lei, e o Estatuto dos Servidores, que é a 660. Né? Então, a gente até pesquisou, alguns falaram até da constitucionalidade ou não da existência de 2 estatutos, né? Mas por sermos autarquia especial, eu conferi que as outras universidades municipais que existem no país, que é lá em São Caetano do Sul, temos uma em Goiânia e a de Taubaté, tem a mesma estrutura. Quer dizer, tem um estatuto próprio, né, em um regimento seu, e diferente dos servidores municipais. Mas a gente encontra uma estrutura em São José, por exemplo, que também temos um centro universitário. Aqui no estado temos uma outra pública, né? Tá? Temos um centro universitário, que é público, e aí ele só tem o regimento. O estatuto que rege lá é igual ao da prefeitura. Só que eles não cobram mensalidades. Então, onde encontrei, né, uma universidade pública, mas que cobra mensalidade,
ele tem essa estrutura. Há alguma razão, né, pela qual isso foi feito, né? Mas o que nós queremos é aproximar as nossas condições, as cláusulas sociais, do que ocorre na prefeitura. Afinal, estamos no âmbito do município e desde 2010, quando as leis complementares da FURB, né, foram estabelecidas, né, existiram várias diferenças desses direitos, né? Então, o que a gente tenta é diminuir, né, essa distância que é diferente entre e a questão do dois vale hábitos. e a questão do vale-refeição, e que alguns servidores cobram isso. Cobra. Então a gente fez a consulta que essa não é uma obrigatoriedade. Né? Essa interpretação ela não é uma obrigatoriedade. A maioria das empresas opta por dar. Né? É por uma razão simples, né? É um benefício, reduz a base de algumas tributações, né? Inclusive aqui incide sobre a própria empresa, que é a INSS. Então, se ele der benefícios indiretos, né? Ele faz com que o trabalhador, né, pague alguma das contas que ele pagaria com o salário mesmo, né? Então, em vez de ele gastar o dinheiro do salário se alimentando, ele usa o vale, né? Então, isso diminui a necessidade de pagar mais, às vezes, né? E reduz os impostos. O caso da FURB não tem essa vantagem, né? O caso da FURB é o seguinte, a legislação diz que ela fica com o imposto de renda nosso, né? Quem tem imposto de renda a pagar, no caso, né, esse imposto é uma receita da FURB. Então, não há, segundo a própria reitoria, intenções de dar benefícios indiretos, né, como o vale-refeição. Então, vários estados, municípios não têm esse vale, mas a prefeitura tem. A prefeitura tem o vale. Então, é essa a questão de uma diferença de tratamento. Então, mas dá para... Isso é difícil de resolver? É fácil de negociar? Nós temos dois casos de ações, né? Uma de uma servidora seletista, já aposentada, cuja Justiça do Trabalho entendeu que o vale era devido. Então, foi paga. Foi uma vitória em função do reconhecimento que o vale era um direito dela, né? Agora, numa outra medida de servidor público, né, que é julgado por outro tribunal, né, quer dizer, não é o Tribunal da Justiça do Trabalho, duas servidoras o juiz entendeu que isso tem que estar previsto na nossa lei. Né? Então, isso não é automático para os demais. Então, essas são duas situações. A gente fez um teste. Né? Qual é a interpretação, né, do judicial sobre essa questão? Então, há duas. Há duas. Uma outra grande preocupação, professor Ralph, se encontra exatamente entre os professores, porque no ano passado, no segundo semestre do ano passado, muito por conta da redução dos recursos da universidade, a gestão precisou tomar algumas medidas para enxugar despesas, e uma dessas medidas, claro, atingiu os departamentos. Qual é a situação hoje dos departamentos? E o professor já pontuou que alguns professores saíram da universidade frente a essas dificuldades. Qual é a situação hoje, professor? A situação tem um desmonte, né? Simplesmente, né? Desmonte, porque não mudou a estrutura, né? Porque tanto é que os departamentos, os chefes, estão em cumprimento de mandato. É um mandato. E a estrutura departamental, ela está prevista no Estatuto da FURB. Então, para extingui-lo, teria que se alterar o Estatuto da FURB. Mas e as chefias Então, o pré-anúncio, porque é um pré-anúncio, né? O primeiro passo foi eliminar totalmente as horas do chefe de departamento. Que nós não concordamos, vendo que isso não é uma medida que vai nos convencer que o departamento é uma estrutura inútil. Tá? Agora, na discussão de reforma administrativa, a gente já comentou em outro programa aqui, existem universidades que não têm departamento, é minoria ainda. São as mais novas, são centros universitários, mais recentemente criados, que tem uma estrutura enxuta, onde não tem pesquisa, não tem extensão. Então é um outro ambiente, né? Nós temos o caso aqui da Unesc também, que é uma que não tem, nasceu assim, né? Agora, há muita dificuldade de discutir essas estruturas, por exemplo, no âmbito das federais e em outras, né? Mas cabe a nós falar, mudar ou extinguir o departamento
é um debate aqui primeiro, né? Então a gente tem que estar convencido que a estrutura que sucede, ela é melhor do que a anterior. Esse debate não foi feito. Simplesmente entra assim numa vamos extinguir o departamento, tá? Mas os professores, a comunidade acadêmica não discutiu de forma madura a não existência dos departamentos. E essa discussão como funciona uma estrutura alternativa, certo? Há muita incerteza, então isso tem que ficar bem claro. Porque quem vai decidir uma eventual extinção do departamento será o Conselho Universitário, alterando o Estatuto da FURB com quórum qualificado. Então isso tem que haver uma discussão antes, né? Então não é uma vontade unilateral. Mas isso está havendo um grande prejuízo, porque não há uma divisão de trabalho exatamente de responsabilidade, porque não foi apresentada uma nova estrutura. Então, alguns chefes de departamento estão tocando a vida normal, sem receber nada, temporariamente, justamente para a peteca não cair. Quer dizer, as coisas têm que estar funcionando. Mas nós temos um centro que os diretores estão realmente preocupados, porque já vem buracos grandes no serviço e não há alteração da lei. Nós somos regidos por resoluções, regras, e fazer alguma coisa de forma diferente, de qualquer forma, né, não está estabelecido na nossa legislação uma outra forma. Então nós estamos incorrendo, às vezes, em irregularidades nesse sentido. A outra que, final do ano, é a política de pesquisa, né, e a grande situação dos tempos integrais, né, o regime tempo integral. Hoje nós que é o professor que fica dentro da universidade, ele tem a dedicação exclusiva, né? Exato. E tem o tempo integral. O tempo integral é o professor que ele não é horista, né? Ele não é horista, então é uma dedicação à universidade. Quer dizer, não exclusiva, no caso dos TIs, né? Diferente do dedicação exclusiva, que é um outro regime de trabalho antigo, né? Que hoje nós temos ainda 15 professores nessa situação, é uma concessão, né? Mas hoje entende-se que a dedicação exclusiva ela não é mais necessária no contexto da atualidade, você ter dedicação exclusiva na universidade. Mas tempo integral sim, né? Tempo integral, existe lei. Uma universidade tem que ter 1/3 do seu quadro em regime de tempo integral, certo? Num regime de trabalho de tempo integral. E temos 21%. Atualmente nós temos abaixo do índice. Precisa subir esse índice. Ou seja, durante muito tempo nós não regularizamos o tempo integral devido às aposentadorias, saídas, né? Então não houve novos enquadramentos. Houve-se em 2014, nós tivemos uma ampla discussão sobre a resolução, né, do regime tempo integral. No primeiro processo em que a primeira lista, né, veio de enquadramentos, nós tivemos uma sessão tumultuada no Conselho, né? Novos critérios que não estavam previstos, exclusões que não foram bem compreendidas e tudo foi suspenso. Só houve enquadramento de referêndum de alguns professores, porque estavam ligados a programas de mestrado, stricto sensu, então a exigência disso, mas tudo ficou pendente. E durante o ano de 2015 não foi apresentada uma nova proposta. Havia uma declaração da reitoria que a resolução já tinha que mudar. Ela mal tinha sido aprovada, após ampla discussão, e já precisava mudar. Muito bem, então que se apresente uma nova proposta. Durante todo esse tempo, nós temos agora professores em pré-aposentadoria, né? Quer dizer, licença pré-aposentadoria, tem uns 15 saindo, que são tempos integrais. Então, ou seja, esse índice está caindo. Precisa rever isso, né? Precisa rever. Temos 12 professores, né? Então a conta mais ou menos, né, com os afastamentos, tem gente que está aí lá no quadro, mas está sem horas porque está em licença especial sem remuneração, mas já passou em outro concurso, em outra instituição, então provavelmente são baixas, né, do nosso quadro de TI que preocupa. Então, e aí o regime de tempo integral, ele é um regime onde você faz um plano de trabalho, apresenta um plano de trabalho aprovado no âmbito do departamento e você mantém, digamos, a condição de tempo integral com algumas regras, né? O que está acontecendo é que muitos professores não estão fechando essas horas por uma série de razões em função de política de aprovação de projetos. E tem criado uma incerteza porque a FURB anunciou que não vai pagar
horas não classificadas, que seria... Mas, enfim, essa discussão está nessa campanha salarial. Então, exatamente. Então, o que nós colocamos é que tem que ter clareza, né, o que a universidade quer em função disso, porque havia um discurso que nos deixaria, digamos assim, com uma estrutura sólida em relação a regimes de trabalho, de TI. Havia uma resolução de tempo parcial que deveria ser apresentada também, 20 horas, né? Não foi apresentada ainda, né? Então está todo mundo aí como horista, né? Tem muita gente, 40 horas, horista, mas uma situação frágil. Bom, essa discussão que a gente fez aqui com o professor Ralph, né, ela vai se desdobrar. E, claro, a gente vai retomar esse assunto depois que fechar essa campanha salarial e que ocorrer os acertos. O professor Ralph vem aqui também para dar as explicações aos servidores. Eu já quero agradecer de imediato a presença do professor Ralph aqui no Cidadania. E a gente chega ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do presidente do SINCEPS, professor Ralph Marcos Rehm, que falou sobre a campanha salarial dos servidores da FURB. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.